Eu fui gentilmente convidada a falar um pouquinho sobre as nossas demandas de conservação dos ambientes brasileiros, especificamente o que tange aos biomas Cerrado e Pantanal, onde eu tive a oportunidade, o privilégio de desenvolver durante toda a minha carreira atividades de pesquisa, ecoturismo, ensino, né? E a gente fazendo dessa trilogia, turismo, pesquisa e ensino, um grande laboratório para elucidação de fatos, para busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, a devolutiva desse conhecimento todo que a gente, né, tem o privilégio de ter em primeira mão, fazendo assim, dessa maneira, o que hoje é pautado como ciência aberta. Então eu vim aqui um pouquinho falar disso para vocês. Quero pegar carona ao nosso primeiro apresentador, onde ele diz que o biólogo ele chega, ele olha para baixo, ele olha para frente e ele olha para cima e para os lados também, né? Então vamos reforçar que a nossa atuação em todos esses processos não é possível, é necessária. Eu acho que a gente tem sim que bater o pé e dizer, não é possível fazer um trabalho de monitoramento ambiental sem a presença de um biólogo nesse status, no status de coordenador. Não é possível se fazer um trabalho de licenciamento ambiental necessário sob essa ótica de olhar para baixo, para frente, para cima e para os lados. Não vejo um outro profissional que tenha a nossa qualificação para isso. E a gente tem sim que fazer isso como uma reserva de mercado para o profissional biólogo. E agora vamos ao que me interessa, ao que interessa a vocês e ao que eu vim convidada. A gente tem, quando falamos de Cerrado e Pantanal, uma visão primeira, né, vamos dizer, uma visão mais superficial de que são ambientes muito parecidos, né? E isso de fato não é uma realidade, ao contrário, a gente começa a observar na biogeografia deles origens distintas, uma biodiversidade completamente diferente, a gente tem um histórico, uma área totalmente diferente, a hidrografia também bastante diferente, a gente tem esses dados aqui para que vocês possam ver. A gente encontra uma topografia, então, muito distinta para o Pantanal, clima também bastante diverso entre um ambiente e outro. Os solos, né? A gente tem aqui talvez uma similaridade um pouco maior, mas ainda assim o solo do Pantanal, um solo bastante recente, arenoso e muito dependente do tal pulso de inundação que tem sido muito danificado nos últimos tempos, e a questão das suas características de competência. Então a gente tem o nosso Cerrado como uma área de transição, de transferência e ao mesmo tempo de isolamento dos nossos outros biomas brasileiros. A gente tem de um lado do Cerrado a Mata Atlântica, super biodiversa, uma história geológica totalmente distinta. Do outro lado a gente tem a floresta amazônica, aí a gente encontra ainda os limites, né, de Caatinga, Pantanal, fazendo com que esse bioma seja ali ao mesmo tempo que um transitório, o receptor de um talvez impacto nessas mediações de transição de tudo aquilo que precisa ser transferido, especialmente da Amazônia para a Mata Atlântica, Caatinga, e tudo isso confluindo na nossa pequena planície, que é a maior planície inundável do mundo, patrimônio da biosfera. Nosso bioma mais recente é o caçulinha, e que está tão ameaçado, né? E que eu tive, então, a infelicidade de falar isso num tom um pouco mais exacerbado de voz no minicurso que eu ministrei sexta-feira sobre morcegos, e fiz uma aluna chorar, né? É o nosso bioma mais recente e que está muito ameaçado e que talvez seja o primeiro a sumir por causa da sua vulnerabilidade. Ele é o grande receptivo. E
A gente encontra, então, coisas assim lindas que todo mundo gosta de ver. Nossa, que bonito, lobo-guará, a flor do piqui, né? Linda. A nossa gruta do Lago Azul. A gente não consegue ver isso em outro ambiente, né? Nosso dourado, aí visto com transparência na nossa cara, num passeio de flutuação, isso lá no Rio da Prata, bonito. Tamanduá, uma espécie icônica que todo mundo também, muito carismática, todo mundo gosta, quer ver. Paisagens assim de tirar o fôlego que a gente consegue encontrar, especialmente aqui no nosso centro-oeste, né? E mais de exuberância, cores, lindas araras que pudemos ver isso na nossa palestra de abertura pela apresentação da Neiva. O tuiuiu, essa ave bela, essa coisa linda, que a gente vê um tuiuiu ao vivo, em cores, voando pela primeira vez, a gente quer o repeteco. E a charmosa arara azul, grande do Pantanal, a gente fala de arara azul, não tem quem não encanta, não tem quem não vê, essa carinha sempre de eu estou aqui. E tudo isso sendo assim, ó, pressionado pelo quê, gente? E aí a gente fala, mas é pela sobrevivência humana. O ser humano precisa sobreviver, e essa pressão pela sobrevivência, pelo progresso, pela economia, pela geração de riqueza, pela ampliação das nossas importações, está fazendo com que o nosso bem maior, que é a sobrevivência humana, esteja indo para o beleléu, né? Vou agora falar assim de beleléu, porque ontem perdemos o Luiz Fernando Veríssimo e ele foi o cara que fez a definição do que é beleléu, né? Então, em homenagem a ele. A gente tem hoje o crescente desmatamento, porque falamos em taxas de diminuição, mas, né? Crescente desmatamento. Os incêndios que se fizeram costumeiros de uns tempos para cá e trazendo tragédias, uma mais triste que a outra, chocante. A gente perde até a palavra, né? Quando a gente fala do dano que o fogo tem trazido, e aí alguém fala assim, não, mas isso sempre aconteceu, o Cerrado precisa do fogo. Ah, qual fogo? É desse fogo? Dá para evitar? Somente a força de combate disso, sozinha não. Mas a gente sabe que se um coletivo de fato tivesse compromisso com isso, isso já não seria mais um problema. O clima extremo, mas isso é um evento geológico? Tá, mas será que a gente não poderia atrasar um pouquinho esse passo? Essa pegada humana? E aí a gente vem então naquilo que foi a primeira fala dessa mesa, a água. Tudo isso vai fazer o quê? Promover a perda hídrica. Né? Então a gente tem sim a água como um recurso natural imprescindível, necessário para que tudo ocorra. E que esse contexto todo de tudo que foi falado aqui hoje, sobre a microbiota, sobre tantas capacidades, tantas capacitações, tantas competências dos serviços ambientais, sendo colocada em risco pela pressão do desenvolvimento. Essa paisagem aqui é de uma região lá do Pantanal do Negro, que em 2004, eu gosto de botar data em foto, teve essa triste história de um programa super inovador e bacana, que mereceu uma placa na entrada da determinada fazenda, desmatamento ecológico. Foi lindo isso, né? Um horror que me fez chorar muitas vezes e dá desgosto de saber que a gente teve que viver por isso aí. Essa área era uma área linda, a gente passava pela estrada em um corredor e eu fui pega de surpresa com isso quando o desmatamento ecológico aconteceu. Lá na região onde a gente tinha uma base de campo da Uniderp, né? Na região do Pantanal do Negro. Aí a gente começa a entender, então, esse histórico de ocupação que dos idos de 1985 até 2023 foi feito aí pelo MAP Bioma, e a gente começa a entender o quanto teve de aceleração proporcional entre o Planalto e a planície pantaneira. Então a gente tem, de certo modo, a planície pantaneira com uma preservação
tecnicamente maior da cobertura vegetal por conta da menor expansão agrícola que ocorreu ali. Contudo, se a gente observa de modo comparativo, a gente teve um aumento muito maior na planície pantaneira. E isso representa um dano muito, podemos dizer, significativo aqui de modo isolado, sem uma apresentação de dados estatísticos. Mas eu vou usar. Por quê? Por causa da delicadeza, vulnerabilidade e tamanho da área, dependência da área, de tudo aquilo que ocorre no Planalto, a gente sabe que vai descer para lá. E como que isso desce, né? A gente ainda tem informações sobre todo o nosso contexto. Então, existem percentuais de quase 60% de desmatamento na Amazônia, 30,2% do Cerrado, 7% só da Caatinga, né? 1,8% de Mata Atlântica, 0,1% de Pampa e 1,7% de Pantanal. Mas o que é? O que isso diz? Isso diz de percentuais que hoje são levantados de, muitas vezes, de biomas que já não tem mais onde desmatar. Quando a gente fala de 1,8% de área total desmatada no país, a gente está falando de um bioma como a Mata Atlântica que vai desmatar mais o quê? Que já é tudo pasta, cultura, cana e seringueira. É tudo que tem lá. Então a gente tem que ficar atento como biólogos que sabemos olhar para frente, para cima, para o lado e para baixo, de que a gente vai aceitar isso como um percentual de suavização do dano ambiental. Isso não é uma afirmação, isso é um questionamento que eu gosto de colocar nas nossas falas. E aí a gente enxerga, né, dados de uma fala governamental, dizendo, olha, ali existiu um divisor, aqui houve um crescimento do desmatamento, e depois desse divisor a gente teve uma diminuição, mas essa diminuição ainda aponta um aumento muito alto do desmatamento, e de novo eu reforço, será que a gente está tendo mesmo a diminuição da supressão florestal, ou será que a gente só está, infelizmente, tendo um cenário onde já não tem mais o que desmatar? Essa é uma questão que a gente deve repensar. Então, eu não acredito que a gente tenha que se confortar com a diminuição do florestamento, e sim com a chega, não dá mais, não podemos mais. E aí a gente começa a observar outros tipos, né, de históricos de desmatamento e áreas ainda assim sendo agredidas e sendo desmatadas e sendo ainda com essa história confortável de diminuirmos o desmatamento de um ano para o outro. Isso, de fato, em minha opinião, não representa a nossa realidade. Porque a maior parte do nosso cerrado que a gente vê é isso. A gente, quando se insere um pouco na consultoria ambiental, e eu estive por um tempo fazendo isso, é isso que a gente vê. Então, de modo isolado, será que aquele IP ali, ele vai frutificar? Ele vai representar uma reserva? Será que faz sentido que uma área seja completamente devastada e a gente deixa um IP ali, representativo de fizemos a nossa parte? É uma crítica que eu faço. E aí a gente tem isso, né? Lembram-se daquele dourado que a gente viu no slide anterior, lá no começo da apresentação? Aquela mesma água ali que a gente pode observar no canto direito da nossa tela, é essa, em Bonito, Mato Grosso do Sul, recanto do Rio da Prata. O Cerrado não aguenta esse desaforo, né? A gente tem a questão dos agrotóxicos, que, por causa da expansão agrícola, é inevitável que isso seja uma realidade. Mas a gente tem produtos que são legalizados porque eles são menos danosos, porque eles são menos residuais. A gente proíbe o fipronil e vamos permitir o organofosforato, que levou ao óbito 3 araras azuis de vida livre no Pantanal. Então, o que acontece em cima vai acometer embaixo. Muitas vezes os agrotóxicos eles estão ocupando o Planalto e chega até o Pantanal.
E fipronil é proibido ainda? Mas a gente compra com uma certa facilidade, né? Fipronil é o reagente, pessoal. E é o produto utilizado nos nossos PETs, o Frontline, popularmente conhecido. A gente publicou, então, esse trabalho numa referente revista científica em 2021. Ele ganhou o selo de um dos 100 artigos mais lidos de 2021 no Top Ecology. E esse assunto, de fato, interessa muito. Eu queria abrir um parêntese aqui de falar uma curiosidade sobre esse assunto. Nós tivemos o trabalho aceito e aí enviaram uma conta. E aí eu comentei com a Neiva, eu falei, Neiva, eu não concordo, porque isso é de interesse do mundo inteiro. Os dedos são apontados para o Brasil muitas vezes, só que todo o produto que a gente utiliza aqui, muitas vezes vem de onde? Da Europa. Essa revista é uma revista europeia. E a gente ganhou a isenção da taxa. Tá? Isso fica a dica. Nós podemos e devemos valorizar mais os nossos produtos, os nossos resultados e os nossos olhares. O brasileiro, ele tem competência adicional para isso. E ainda a gente não pode esquecer de falar, né? Do resto que quase não está sendo dito nos últimos tempos. Eu estou sentindo falta disso. De falar sobre o dano da mineração, da toxicologia que isso traz para o nosso ecossistemas, para as nossas águas e para nós. Por causa do quê? Do acúmulo trófico que isso traz. Por causa de estudos com esse bicho simpático, amado por todos, os morcegos são bichos muito queridos, né? As pessoas gostam demais. A gente tem essa possibilidade de verificação de acúmulo trófico. Muitas vezes os recursos financeiros não existem, então a gente tem que ser criativo. E nos últimos tempos eu tenho aproveitado, quando faço capturas, pego o pelo e verifico no microscópio, simplesmente assim, se existe a linha de resíduo. Então ali a gente sabe que houve um acúmulo. Por que eles são importantes para isso? Por causa da estrutura trófica dos morcegos. A gente tem insetívoros, a gente tem os frugívoros, a gente tem os carnívoros e isso tudo pode ser verificado. Óbvio, com um recurso um pouco mais volumoso, a gente consegue saber de onde o resíduo saiu e até onde ele chegou aqui, nesses carismáticos mamíferos voadores. E ainda a gente tem, então, essa coisa que aconteceu e que tem acontecido e que tem assolado. O ano passado foi desesperador, foi o Brasil inteiro pegando fogo, né? Foi uma coisa horrorosa. E a gente tem que botar um fim nisso, meu Deus. Como que a gente vai conseguir isso? Em minha opinião, outro parênteses. Gente, vocês viram o que eu estou fazendo. Eu já estou colocando a demanda e já estou colocando as estratégias, tá? Porque o nosso tempo é curto. Minha sugestão, não há possibilidade de combate disso sem a implementação de programas educacionais efetivos e consistentes. Não adianta eu falar de educação ambiental com uma tabela de coisas que funcionam para o estado de São Paulo e querer chegar até o meu ribeirinho, ou querer chegar até ao norte e nordeste do país. Cada comunidade, cada povo tradicional dali deve ser respeitado com a sua própria demanda de necessidade e efeito. Esse é um efeito de uma necessidade. Então a gente tem sim que batalhar pela expansão do educador ambiental, mas o educador ambiental qualificado para isso. A gente não pode aceitar que qualquer um seja. A gente tem que aprender a gerenciar isso. Quem é o profissional da educação? Quem que é o profissional da pesquisa? Quem que é o profissional da produção? Porque enquanto a gente estiver se misturando assim, porque eu não tenho um emprego, foi falado isso hoje, em uma determinada área, eu vou para a educação mesmo. Não, a educação, ela merece mais respeito, mais carinho e mais atenção por parte de todos. E da gente também. Vamos assumir o que é nosso. Então a gente tem um cenário do Brasil do ano passado e a gente tem também aqui, eu adoro percentuais. Os percentuais, né, do que pegou fogo no Cerrado, do que pegou fogo na Mata Atlântica, do que pegou fogo
no estado do Amazonas, e a gente pega esses percentuais e coloca ali sobre aquele mapa de distribuição de focas de calor. Será que bate? Mais uma vez é um viés. Por quê? Porque esses dados mostram o consumo diário de floresta. Esse é o percentual. Só que o fogo atuou em uma área muito maior que isso. E quando a gente fala de fogo, eu não estou falando só de floresta. A gente está falando de consumo de nitrogênio do solo, de nutrientes para as plantas, e a gente está falando especialmente da perda por evapotranspiração da água. E o prejuízo é grande. E aí eu tive uma oportunidade de verificar qual foi o impacto disso na região da Serra do Amolar em 2023. E aí o que a gente observou ali, que houve uma perda de biodiversidade grande, que teve a perda especialmente da diversidade trófica, e isso é complicado. E a gente então começou a verificar o que poderia estar acontecendo, se era um processo restaurador ou se era uma necessidade de recomposição do nitrogênio do solo. Por quê? Porque eu não tinha mais uma estrutura trófica previsível para os morcegos. E o que a gente viu ali, sob uma metodologia diferente de trabalho e não com rede de neblina, um prejuízo enorme. Eu não tinha nenhum frugívoro e eu não tinha nenhum polinívoro atuando na área mais. Nem aqueles que são muito comuns, como os artibeus famosos, que todo mundo, quando fala de morcego, sabe o nome dele. Nem ele eu tinha. E eu tinha, sim, outras espécies de um status muito mais requerido e que ali não iria se fundamentar por muito tempo sem a base. E isso a gente vê então o quê? Uma perda de diversidade. O Pantanal muito mais vulnerável que o resto. A gente tem então vendo a cada dia os albinos, olha que lindo, né? Olha que lindo. Só que isso reflete uma perda de diversidade gênica importante. Eu estou acelerando o passo porque meu tempo já chegou. Então ainda assim a gente tem que colidir com os agravos. E aí a gente tem então mais um atropelamento de coisas a serem resolvidas por aí, não deixando de lado nunca, jamais, as comunidades e perguntar para elas o que é a necessidade educacional delas, fazer esse inquérito primeiro, e aí a gente consegue então ter as nossas pautas bem amparadas no foco do problema. E enquanto isso a gente vai colecionando as nossas perdas inclusive financeiras, né? E olha, e as estratégias a gente já sabe qual que é, mas a gente vai ter que conciliar, fazer valer e aplicar. Cada caso é um caso, porque senão a resiliência do nosso Pantanal, do nosso Cerrado, uma hora não vai ser o suficiente para que a gente possa ter esse cenário de novo aos nossos olhos. Então que fique para vocês o nosso símbolo do Pantanal, também outro símbolo, né? O nosso Cervo do Pantanal, em apelo pelo que a gente tem que fazer. Nós somos numerosos e precisamos fazer um pouco mais. Obrigada.